Abram, por favor, Ezequiel capítulo 47, versículo 3. O Guilherme vai projetar no telão, para você que está sem a Bíblia. As crianças podem acompanhar a tia Ana. Abaixa só o fundo, por favor, um pouquinho. A tia Ana vai estar ali na porta. As crianças, por favor, vão para o cultinho das crianças agora. Aleluia, nossa futura geração. E olha, pode ter certeza de uma coisa: eles serão melhores que eu e você, mais crentes que eu e você. Amém? Essa geração aí vale ouro, aleluia. Ezequiel 47, versículo 3 em diante. Vamos ler só 3 versículos, a partir do versículo 3. É um texto muito conhecido, você conhece esse texto, aonde Ezequiel ele se depara com um rio chamado Rio Purificador, e ali ele tem a visão de um anjo que tem um cordel de medir, e a partir do versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E o versículo 6, ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Aí se aplauda Jesus bem forte, porque Ele é lindo, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando a gente vê nascer um ministério na igreja, você não tem noção como eu me alegro. Eu usei o exemplo da sede, e muitos ministérios lá, quem iniciou foi eu e minha esposa, que nós começamos aquela igreja junto com os apóstolos, bem no início, quando tinha 15 membros ainda. Então ela era metade da nossa igreja, e ela tinha 15 membros. Então o ministério infantil, esse ministério da ação social que está nascendo hoje, né? Glórias a Deus. Então é maravilhoso quando a gente vê a igreja, ela sendo igreja, a igreja sendo relevante, a igreja fazendo o papel dela, evangelizar, atender ao próximo. Porque muitas pessoas falam assim: abrir uma igreja ali, mas na verdade não é abrir uma igreja. Abre uma farmácia, abre uma padaria, abre um mercado. A igreja, ela é plantada num lugar, ela nasce e ela dá frutos em nome de Jesus. O nosso papel como igreja é alimentar a multidão, é trazer e levar cura e libertação para as vidas que estão aí fora desesperadas. E Deus vai usar a minha vida e a sua. Se você crê, diga amém. Deus vai usar a nossa vida neste lugar como um celeiro de avivamento e de bênção para as pessoas que estão aí fora desesperadas. Aleluia. Mas para isso acontecer, você precisa ser desatado. Você como igreja precisa sair do cativeiro que te prende. Na história, quando nós estudamos a história bíblica, a história do povo de Deus, nós vemos que o povo foi escravo em 2 cativeiros. Houve 2 períodos de cativeiro. O primeiro está lá na história do Egito. Você talvez está acompanhando
seriado Gênesis da Record, e você está vendo a história de José. Ali, quando Gênesis 15, Deus faz promessa a Abraão de ser uma grande multidão, Deus diz para ele: mas a sua descendência será levada para um lugar e ficará escrava por 430 anos. E foi o que aconteceu, porque José, ele levou toda a sua família, e não só a sua família, todos o seu povo, os servos, e foi tudo morar no Egito. E quando eles chegaram no Egito, lá eles estabeleceram morada, lá eles chegaram com honra, foram recebidos com honras, mas a Bíblia diz que o tempo passou, e veio uma geração de faraós, de egípcios, que não lembravam de José, também não queriam lembrar de José, não queriam honrar o povo de Deus, e começou a perseguir o povo de Deus, a ponto de um faraó ordenar, lançar um edital, que todas as crianças hebreias morressem, fossem jogadas ao rio Nilo. Você conhece essa história? Foi aí que Deus mandou Moisés, filho de Amrão e de Joquebede. Ele nasceu para ser o libertador do povo da escravidão. Você conhece muito bem essa história. Joquebede, ela pega ali um cesto de juncos, forra com betume, que é uma espécie de piche, ela forra aquele cesto e ela lança o menino Moisés no rio Nilo. E aquele betume envolve ali o cesto, protege para que as águas do rio Nilo não entrem, para que não mate, não afogue aquela criança chamada Moisés. E aí o rio Nilo, muitas vezes ele representa o mundo que tenta te afogar, tenta te paralisar, tenta destruir a sua vida. E o betume é a presença de Deus que te envolve, te protege, que é um escudo na tua vida contra as astutas ciladas do inimigo, os dardos inflamados do inimigo sobre a tua vida. O betume de Deus na tua vida te protege e te livra de todo o mal. Você pode dizer assim, glória a Deus. Quando falamos da história ainda do Egito, nós vemos que lá, Deus ele entrou com mão forte. Deus ele foi lá e lançou as 10 pragas. Você lembra? A água do rio Nilo se transformou em sangue, rãs, e tantos tipos, piolhos, e tantos tipos de praga, até a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, aonde não aguentaram mais, Faraó não aguentou e falou, vai embora logo. Por quê? Porque Deus ele deu uma ordem, todo o povo vai sair do Egito, diga assim, todo o povo, Deus disse, todos vão sair do Egito. Esse foi o primeiro cativeiro na história. O segundo cativeiro é chamado de cativeiro babilônico, aonde o povo ficou preso por 70 anos, escravos na Babilônia. Pastor, como assim? Deixa eu explicar rapidamente, para depois a gente voltar aqui no texto que nós lemos. Não esqueci de Ezequiel 47 não, mas deixa eu te explicar. O cativeiro babilônico, Davi, o rei Davi, ele reinou, e quando ele morreu, seu filho Salomão assumiu o trono de Jerusalém. E há quem diga assim, Salomão ele teve um reinado pacífico, porque Davi era um homem de guerra, e Salomão era um rei de paz. Mas não foi bem assim. Realmente, Davi ele era um homem de guerra, sim. Mas Salomão só conseguiu ter paz no reinado dele, porque seu pai, o rei Davi, exterminou, acabou com todos os inimigos do reino. E a tarefa de Salomão, quando assumiu o reinado, era apenas estruturar, organizar o reino. Tanto é que ele teve liberdade, paciência, para construir o templo de Salomão, o famoso templo de Salomão. Aleluia. Salomão morre, a Bíblia fala, e o seu filho Roboão assume o trono.
E Roboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um péssimo rei. Tão péssimo que nos dias de Roboão, dos reinados de Roboão, Israel acontece uma ruptura. Israel é dividido em 2 reinos. Reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. Porque era 12 tribos. Só que com a ruptura, 10 foram para o reino do norte e 2 para o reino do sul. Aí você fala assim: pastor, como é que é isso? Eu não tenho tempo para te explicar. Mas depois você entra lá no canal nosso do YouTube, e aí você procura uma ministração que eu ministrei aqui na igreja, que diz assim: sou eu que falo contigo. Esse é o título, onde nós estamos falando sobre a mulher samaritana no poço, pegando água no poço de Jacó. Lá eu explico porquê, como aconteceu essa ruptura de Israel, né? Então você vê lá depois. E aí, com essa ruptura, ao longo dos anos, o povo de Israel vive ciclos, vive picos de avivamento e de decadência. Como assim, pastor? É assim: entra um reino para governar, um rei para governar, e ele pega, arranca todos os ídolos que tem ali, que o anterior, o antecessor dele levantou, altares de ídolos. Ele arranca tudo, estabelece o culto ao Deus vivo, ao nosso Deus eterno. E aí ele estabelece de novo andar no trilho, andar na rota da honra. Este rei morre, aí quem vem reinar bagunça tudo de novo, começa a colocar ídolos, começa a colocar cultos pagões e tantas coisas. Morre esse, vem outro que restaura o culto ao Deus vivo. Então Israel vive nesse tempo ciclos de avivamento e decadência, avivamento e decadência, até que um dia o exército da Babilônia, liderados por um rei chamado Nabucodonosor, invade Jerusalém, invade Israel, destrói as muralhas, põe fogo na cidade, destrói aquele templo bonito que Salomão construiu. Ele rouba e leva os utensílios sagrados que o povo tinha lá para adorar, todos os utensílios, shofar, mezuzá, menorá, hanukkah, hanuquia, leva tudo embora. Eles pegam tudo, matam uma parte dos habitantes do povo de Deus, a outra parte é levada cativa, levada escravo, como por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, são levados escravos cativos para a Babilônia, e vive esses 70 anos de escravidão, que nós chamamos de cativeiro babilônico, durante 70 anos. Inclusive, o profeta Jeremias está nessa turma que foi levada. E o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque antes do exílio babilônico, antes do pessoal ser levado cativo, Jeremias profetizava na contramão do sistema. Enquanto todos falavam assim, não, olha, falava para o povo de Israel, para os reis, falava assim, não, fica tranquilo, nós vamos vencer os babilônicos, olha, Deus é conosco, vai dar tudo certo. Jeremias falava, não, vocês têm que se converter, porque senão nós vamos ser levados cativo. E Jeremias, quando ele enxergava o que estava acontecendo, só ele enxergava, ele chorava. Ele orava a Deus, ele intercedia pelo povo, ele chorava. Aí o pessoal, esse cara só chora, mó chorão. Mas Jeremias estava certo, ele estava correto, era uma boca profética naquele lugar. A história conta que depois de 70 anos, Babilônia caiu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se levanta na terra um império chamado Medo-Persa. E esse império foi uma potência, dominou a terra. Nesse período,
se cumpriu uma profecia de Isaías, que está lá no capítulo 45. Isaías profetizou 200 anos de acontecer isso aqui. Ele já tinha profetizado. Aonde ele diz no capítulo 45: eu levantarei, assim diz o Senhor, o meu ungido Ciro. Você vai depois ler o capítulo 45, você vai ver Deus falando do ungido Ciro. E o rei Ciro Grande, ele aparece na história, emite um edital, um edito, e ele diz assim no edital dele, que todos aqueles que desejassem voltar para a sua nação de origem, estavam liberados para voltar. Até diz a história, que o edito do rei Ciro, é considerado a primeira declaração de direitos humanos da história. E ele fez isso, ele disse: vocês podem retornar para a sua pátria mãe em paz, ninguém vai perseguir vocês. E nessa que ele deu esse edito, é nesse período que pessoas começam a retornar, como Neemias, Esdras, Ageu, Zorobabel, construtores e restauradores da cidade de Jerusalém, dos muros. Você conhece a história. É nesse período que eles voltam para Jerusalém. Então você já entendeu o primeiro período de cativeiro no Egito e o segundo que foi na Babilônia. Aleluia. E eu quero dizer para você, quando Deus quer te abençoar, Ele muda uma lei ao seu favor, Ele muda um edito ao seu favor. Quando Deus Ele quer te abençoar, Ele tira um sono de alguém. Alguém vai ficar sem dormir por causa de você. Aleluia. Você lembra a história da rainha Esté? Esté, ela era casada com o rei Assuero, e ela era do povo de Deus. Mas tinha um atribulado no reino chamado Ramã, que ele odiava os judeus, ele queria matar os judeus, construiu até uma forca para matar. E ele tinha um arqui-inimigo lá, que se chamava Mardoqueu, que era o tio de Esther. E aí o que ele faz? Ele fala assim: amanhã eu vou pessoalmente falar com o rei Assuero e pedir para ele matar Mardoqueu, que eu não aguento olhar para esse cara, eu estou com ranço desse cara. O que acontece naquela noite? Deus tira o sono do rei, aleluia. E o rei, ele está sem sono, começa a pegar o livro das crônicas, começa a ler, e no livro das crônicas ele lê que Mardoqueu salvou ele de um golpe de estado. Ele chama os escribas, chama o pessoal lá, e fala assim: olha, estou vendo aqui, o que eu fiz para honrar esse homem chamado Mardoqueu, esse judeu? O pessoal falou: você não fez nada não, rei. É mesmo, eu deixei passar em branco, ficou no vácuo. Ficou. Ele falou: não pode, amanhã eu resolvo isso. E foi dormir. No outro dia, está Ramã na porta do palácio, para pedir para o rei matar Mardoqueu. Mas Deus chegou primeiro, aleluia. E aí, quando o rei encontra Ramã no pátio, o rei fala assim: ô rapaz, é você mesmo, né? Se fosse um crente, o rei Assuero ia falar: é de Deus você aqui, aleluia. Mas era de Deus, porque foi Deus que moveu toda aquela situação. E aí na hora que o rei Assuero começa a falar, diz assim: olha, você é meu primeiro-ministro, homem de confiança, você é meu conselheiro particular, tenho certeza que você vai me dar um bom conselho. O que você acha que o rei deve fazer ao homem que ele quer honrar? Na hora que Ramã ouviu isso, falou assim: sou eu, o rei está falando de mim, eu sou a passa com ele, eu sou o cara, sou o braço direito dele, ele quer me honrar. Aí ele não economizou, ele falou assim: olha, rei, na minha opinião, assim, humilde, eu acho que o senhor deve pegar essa pessoa, colocar a vestimenta real nele, o anel real no dedo dele, o senhor deve colocar ele montado no seu cavalo real, aí o senhor deve pegar
e levar ele para a cidade, mas puxado por um dos seus príncipes. Aí esse príncipe vai puxar ele pelas ruas principais e dizer assim, ó: assim se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. E o rei Assuero ouviu aquilo e falou assim: boa sua palavra, gostei. Faz o seguinte, chama o judeu Mardoqueu, faz isso que você falou, coloca uma vestimenta real nele, põe o diadema do real, que é o anel, no dedo dele, põe ele montado no meu alazão, meu cavalo sangue puro. E aí, já que você deu essa boa ideia, puxa você o cavalo e sai gritando pela rua: assim se faz a um homem a quem Deus deseja honrar. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quando Deus ele quer te abençoar, Ele tira o sono de alguém, alguém fica sem dormir por você. Quando Deus quer te abençoar, Ele usa pessoas improváveis, pessoas que você nem imaginava. O apóstolo, eu acho que foi domingo, foi sábado de manhã no treinamento que ele deu um testemunho, mas eu conheço a pessoa que ele falou, porque o testemunho que ele deu eu ouvi da própria pessoa. A pessoa hoje ela já está numa posição ótima, mas o apóstolo estava contando, isso já tem quase um ano que aconteceu. Há quase um ano atrás, essa pessoa abriu o entendimento, ela entendeu o propósito de ser um primiciador, um semeador na casa de Deus. Essa pessoa pegou a palavra e ela falou assim: estava desempregada, arrumou um dinheirinho, foi na 25, foi lá, comprou 5 camisetas e falou: vou começar a trabalhar e vou revender essas camisetas, vou fazer dinheiro revendendo. Aí essa pessoa conversou com o dono da loja, não, assim, chegou ali, não conhecia o dono da loja, primeiro contato que teve, conversando com o dono da loja, soltou, falou assim: não, é que eu vou começar a vender porque eu sou cristão, e lá o meu pastor, ele lançou uma palavra e eu peguei, e agora eu vou começar a trabalhar. Irmãos, o dono da loja nunca tinha visto aquele irmão, ele também nunca tinha visto, nem se conheciam. O dono da loja ficou tocado com o testemunho dele, falou: rapaz, tu vai começar um trabalho novo, Val? Então tá, paga essas 5 aqui e escolhe mais 16 camisas que eu vou te dar para você começar o trabalho. Irmão, quem faz isso é Deus. Deus trabalha de formas que a gente não consegue explicar, porque milagre não se explica, se vive. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia, milagre se vive. E eu quero dizer uma coisa para você: a promessa que Deus estabeleceu na sua vida vai se cumprir. Você pode dizer amém? Eu não sei o que Deus te prometeu, mas o que Ele te prometeu vai cumprir, porque no céu não tem crise, no céu tem provisão. Aleluia! A crise é aqui na terra, mas no céu não passa por crise. E o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Eu sou falho, você é falha, mas Deus, Ele não falha. Aleluia! No Egito, todo o povo, Deus deu um decreto, todo o povo iria sair. Mas aqui na Babilônia, as pessoas estavam livres para decidir. Ciro, ele lançou um edito dizendo: quem quiser pode retornar para a sua pátria, para a sua nação. Mas teve pessoas que não quiseram voltar. Teve pessoas que decidiram ficar na Babilônia. Por quê? Porque se acostumaram, estava na zona de conforto. Aqui é tão bom, ninguém mexe comigo, eu estou bem, tudo bem, eu estou em pecado, estou fora do propósito, mas está tão gostoso, está tão bom. Aí outra coisa que passava na cabeça deles: eu vou ter que sair daqui, começar tudo de novo, do zero. Eu não quero. Mas meu querido, se for para você começar tudo de novo do zero, mas for debaixo da bênção, da palavra, da obediência, da unção, comece em nome de Jesus, que vai dar certo. Se Deus está no negócio, está mandando você começar do zero, comece, porque vai dar certo. Aleluia, aleluia. As pessoas
em Babilônia não queria sair. Ah, mas eu vou ter que largar o narguile, tantos anos. Ah, eu vou ter que largar o funk, um pancadão, o fluxo. Aí não dá, eu estou acostumado com isso. E os amigos, né? Os amigos da onça lá dizendo assim: mas rapaz, você vai sair daqui para ficar indo de domingo na igreja, ficar ouvindo sermão, perdendo aí o Fantástico, né? Agora não é mais Domingão do Faustão, agora é do Hulk, né? Você vai deixar de assistir o futebol, para você ficar lá 2 horas, né? Com a mão para cima, cantando, ouvindo uma palavra, um sermão. Esse negócio, não pode mais fumar, não pode mais beber, não pode se prostituir. Que coisa chata. Esses amigos da onça, eles falam: vem ser feliz aqui mesmo na Babilônia. Mas eu quero dizer, inclusive, projeta para mim Mateus 24, 37 em diante. Nós vamos ler do 37, Mateus 24, 37 até o 39. A palavra de Deus, ela diz, como nos dias de Noé, olha aqui, ó: pois como foi no dia de Noé, assim também será a vida do homem. 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E o 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A trombeta vai tocar, eu não sei quando, mas quando ela tocar, esteja preparada com a sua lamparina acesa em nome de Jesus. Você pode dizer assim: glória a Deus, eu creio, aleluia. Esteja preparado, aleluia. Eu mandei no grupo esses dias um videozinho, até muita gente repostou, eu vi que a Sônia repostou, minha esposa repostou, de um jovem falando, né? Pega essa, né? Ele é bem descolado, né? Aí ele fala uma coisa, várias coisas ele fala interessante, e uma coisa que é a pura verdade. Esta juventude que nós vemos hoje, diz que a juventude, né, descolada, a juventude que é da liberdade, pode tudo, o sexo livre, rock and roll, Coca-Cola e tudo mais. Só que nós nunca vimos na história uma geração tão depressiva, com síndrome do pânico, uma geração tão enfiada no vício do álcool, das drogas, uma geração tão triste. E aí às vezes a gente conversa com esses jovens e fala: rapaz, tu não sabe o que é alegria, tu não sabe o que é diversão, tu não sabe. Aí tem umas pessoas mais experientes aqui, estou vendo alguns irmãos, né, mais experientes como eu. Tu não sabe o que é pegar 2 cabos de vassoura, um pneu, colocar água dentro e sair morra abaixo rodando. Tu não sabe o que é brincar de taco, de bolinha de gude, de peão, soltar um pipa. Tu não sabe mãe da mula. Você não sabe. Essa geração que só fica no videogame o tempo todo, no Free Fire. Esse negócio que não gera entendimento, não vai para frente. Tu não sabe o que é alegria. Tu não sabe o que é liberdade. Como diz Cláudio Duarte, você chegar 10 horas da noite, né? Aí a mãe fala: vai tomar banho. Aí você está com um negócio preto aqui, né? Aí você fala: não, mãe, eu não estou sujo não, mãe, está preto aqui, né? Tem um riscão preto. Não, mãe, você estava brincando, você estava se divertindo, aleluia. Você não sabe o que é isso, aleluia. Liberdade no Senhor. Babilônia, ele quer te aprisionar. O mundo aí fora representa a Babilônia, quer te prender, mas Jesus, ele quer te libertar. Babilônia quer fazer com que você negue a Jesus. Lá na Bahia, uma vez eu estava num culto e um irmão estava dando um testemunho. Na verdade, ele estava ministrando e no meio da ministração ele deu um testemunho pessoal. Ele disse assim: eu fui fazer entrevista na empresa, eu conheci a empresa, eu até trabalhei nessa empresa. Ele falou: eu fui fazer entrevista na empresa, no RH, para trabalhar no recursos humanos. E lá, eu passei por várias seleções, e quando foi para falar com o meu chefe, o chefe que eu ia trabalhar direto, ele fez uma entrevista comigo, zóio no zóio,
E aí ele olhou e falou assim: ih, rapaz, tu é Bíblia? Aí ele falou: Bíblia? Como assim? Não, estou vendo aqui que tu é crente. Aí ele falou assim: sou. Mas tem algum problema? Ele falou: tem. Quanto tempo você é crente? Ele falou: desde que eu nasci. Então piorou ainda. Não, os crentes só me dão trabalho. Crente é preguiçoso, folgado. Não vai dar não. Ele falou: mas rapaz, você nem me conhece. Ele falou: não. Aí ele falou: tem um jeito. Se você esquecer esse negócio de igreja, negar isso, essa sua religião, negar Jesus, porque assim, de vez em quando eu vou pedir para você viajar, trabalhar, e eu já trabalhei com pessoas que falam: não, hoje tem culto, hoje tem célula, hoje tem não sei o que, eu não posso ir, não posso. Então assim, se você quiser, o emprego é seu. Aí ele pensou e falou assim: tá bom, vai, eu estou precisando do emprego. Depois eu converso com o meu pastor, eu vejo que eu dou um jeitinho. Aí o cara fez um X lá e falou assim: desculpa meu irmão, mas eu não vou te pegar. Aí ele falou assim: por quê? Mas você não me falou? Eu falei: não, mas eu estava te testando. Eu também sou cristão, e eu estava te testando. Você vai trabalhar no RH, no Recursos Humanos, cuidando do dinheiro. Se você foi capaz de trair o seu Jesus, que você conhece há tantos anos, o que você não vai fazer comigo que você conheceu agora? Então eu não vou te pegar. E ele perdeu o emprego, porque ele negou. Babilônia cegou o entendimento. Coloca Daniel 3,16 para mim. Cegou o entendimento. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel 3,16, tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estavam ali na frente do rei Nabucodonosor, e o rei falou assim no versículo 15 para ele, falou assim: vocês não vão se dobrar, eu vou dar uma chance para vocês. Na hora que vocês ouvirem o som dos saltérios, né, das gaitas, se dobrem perante a minha estátua e adorem. Aí no versículo 16, porque ele falou assim no versículo 15: e aí se vocês não adorarem, eu vou jogar na fornalha lá ardente, e eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. Aí o versículo 16 ele diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E olha só o versículo 18 para fechar: mas se porém o nosso Deus não livrar, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a tua estátua. Aleluia. Posicionamento, postura, fé, fidelidade ao Senhor, é isso que Deus quer de mim, de você, igreja. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Não nos prostrarmos aos ídolos aí fora, aceitarmos qualquer barganha, prato de lentilha, para que nós percamos a bênção. Não, em nome de Jesus, aprenda a dizer não. A Babilônia diz para você: olha, você pode orar, você pode até ir na igreja e participar do culto, mas é o seguinte: você é meu escravo, você faz o que eu mando, você me pertence. Essa é a proposta da Babilônia aí fora. É isso que eles querem fazer comigo e com você. E Deus, ele levanta aqui na Bíblia, depois do tempo de cativeiro, Deus levanta o profeta Ageu para dizer: a glória da outra casa, desta casa, da segunda casa, será maior do que a primeira. O que Deus está dizendo para você: a partir de hoje, a glória de Deus que já tinha na tua vida, hoje será maior, a presença de Deus será maior, será notória. As pessoas no seu trabalho, as pessoas onde você mora, vão ver em você a reflexão, você vai refletir a unção, a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Você muitas vezes não vai precisar nem abrir a tua boca, só quando você chegar, o mal vai ter que sair em nome de Jesus, pela tua presença. Aleluia, glórias a Deus, porque Jesus é com você. E aí vamos voltar ao texto inicial para a gente encerrar. Aleluia. Quero até pedir que o louvor venha aqui em cima, que nós lemos Ezequiel 47,
ele diz: o anjo mediu 1000 côvados, e eram águas que dava nos pés, nos artelhos, nos dedos. Diga assim, pés, diga pés, significa base. Diga assim, dedos, equilíbrio. O inimigo, ele trabalha para que eu e você percamos a base, percamos o equilíbrio, para que nós venhamos cair. Ele vem com pressão sobre a nossa vida, para que a gente vacile e acabe caindo. Mas se você crê, igreja, estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, toda a pressão que ele fizer em nome de Jesus vai vir, mas você não vai perder a base, não vai perder o equilíbrio, em nome de Jesus. O Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. E aí ele diz assim: águas que me davam nos joelhos. Águas nos joelhos significa o sustento. É Deus que vai te sustentar na hora da dificuldade. Muitos vão te perguntar: como é que você conseguiu? Como é que você chegou até aqui? Eu não acredito. Aí você vai testemunhar e vai falar: foi o meu Deus, foi a mão do meu Deus que estava comigo. Aleluia. Jesus me sustentou. Glórias a Deus. Águas que me davam nos lombos. Já coloca Efésios 6,14 para mim, por favor. Águas que me davam nos lombos, na cintura. Cingir os lombos significa sinal de me fortalecer. Você já entrou na água, e quando a água dá nos lombos, na cintura, você sabe que você pode até ficar de boa. Ali tem segurança, tem sustento. E é isso que Deus faz conosco. Ele vai nos fortalecer na oração, na palavra, na força do Senhor. Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Quando você se sentir fraco, busque a face do Senhor, e com certeza absoluta, você vai vencer as guerras, você vai vencer as lutas. Olha Efésios, o que diz 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aleluia. E por fim, eles dizem assim: águas que me cobriam. Quando ele pega e puxa o profeta até o fundo, águas que me cobriam, significa uma coisa: você às vezes está vivendo uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade de águas rasas, água com açúcar, e o Senhor nesta noite está dizendo para você, igreja: entra mais profundo na minha presença, vem mais, mergulha de cabeça, dá o controle da tua vida na minha mão. Deus, Ele quer mudar a tua história. O seu passado, Babilônia, você era conhecido talvez como nóia, você era conhecido como um zero à esquerda, mas no reino de Deus, você tem uma identidade, a identidade de filho, de filha de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique de pé. Se você acredita nisso, fique de pé. Aleluia. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a exaltar esse Deus vivo, esse Deus que lá na cruz morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Hoje Ele está sentado à destra de Deus, intercede por mim, intercede por você. Aleluia. Vamos orar depois da canção, vamos cantar e depois nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.